Olá, pessoal, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, aqui pela Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, situada em Nova Russas, no Ceará. Hoje, dia 30 de agosto, a última do mês de agosto de 2025. E nesse momento, nós, como sempre fazemos, vamos elevando nossas vibrações, nos conectando com Deus, observando a imagem serena do nosso modelo, do nosso guia, que é Jesus, e que essa conexão nos favoreça nesse momento, não só nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida, mas por que não dizer agora, nos facilitando o entendimento, a compreensão, e que as reflexões que serão trazidas nesse final de tarde, início de noite de hoje, possam ajudar a nossa caminhada, ajudar nas nossas relações com os outros, com os nossos amigos, companheiros, familiares de caminhada, e por que não dizer conosco mesmo, nesse mergulho para dentro de nós, desse autoencontro, desse desenvolvimento do ser, despertando cada vez mais essa centelha divina que habita dentro de cada um de nós. Jesus abençoe-nos agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, vamos ao nosso evangelho, como sempre nós fazemos, um trechinho do evangelho antes do nosso estudo. Alguém me passa, por favor, o capítulo e um item. Pode ligar o microfone. Tem alguém? É o capítulo 18, muito os chamados e poucos os escolhidos. É o item 13. 13. Instruções dos Espíritos dar-se-á aquele que tem. É isso, né? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Tem uma leitura aqui de São Mateus. Esse item 13 diz o seguinte: seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E respondendo, lhes disse: é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem, lhe se dará ainda mais, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e escutando, não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. São Mateus, capítulo 13, versículo de 14 a 10. E ele explica o espírito amigo de Bordeaux. Dar-se-á aquele que já tem, e se tira aquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente parecerão paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou nela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tirar-se-á aquele que nada tem, ou tem pouco, tomar isso como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou lhes fazer. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não os interpreteis de maneira tão grosseira e injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito, ele mesmo, que pródigo e negligente não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Graças a Deus, a leitura continuou um pouco mais, mas aqui já dá para a gente tirar as reflexões breves que a gente precisa, sem ser muito profundas, mas dá para tirar esse entendimento, porque coloca nas nossas mãos, mais uma vez, a responsabilidade desse desenvolvimento. E o interessante é que nesse primeiro parágrafo, vamos dizer assim, do item de número 15, ele deixa bem claro aqui
que nós estamos nesse processo, que nós somos falhos, nós estamos no processo de desenvolvimento, de crescimento, ainda suscetíveis à questão do erro, né? Porque ele fala que aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina, não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos cada vez nos esforçando mais para sermos essas pessoas boas, para sermos o homem de bem que o próprio Evangelho nos traz. E é através desse esforço que nós fazemos que vem esse reconhecimento, que nós recebemos cada vez mais força, mais coragem, mais amparo da espiritualidade para que a gente continue seguindo esses passos, se afastando cada vez mais das dificuldades, vamos dizer assim, que nós mesmos nos colocamos, porque retirar daquele que tem, daquele que não tem, quer dizer, a maioria das pessoas não estão buscando nem se esforçando, né, para irem de encontro a esse entendimento melhor, a irem de encontro ao seu próprio ser, a sua missão. Por isso, eu diria que há tantas pessoas completamente perdidas sobre a Terra hoje. Recebem a oportunidade de vir, de encarnarem, de estarem aqui, mas seguem deixando a vida os levar, sem buscar entender. Por isso que muitas vezes vem posses, tem tudo que muitas pessoas acreditam serem o que vão trazer a felicidade para nós, a beleza física, o poder, o dinheiro, mas falta-lhe algo. E ainda assim estão com aquele vazio dentro de si, porque ainda não encontraram, não se encontraram, né, essa busca do ser. Então, se nós estamos nesse caminho, a gente pode ter a certeza de que estaremos sempre muito bem acompanhados. Sempre, quando a gente der ouvidos às boas intuições, a gente vai dando passos firmes nesse nosso desenvolvimento. Fácil? Não será. Nunca é. Mas é muito mais tranquilo, vamos dizer assim, nós caminharmos por essa estrada, ela estando sinalizada, você sabendo o passo que está dando, do que completamente perdido, como se fosse vendado diante de uma estrada que tem pela frente para você seguir. Então, cada vez quando a gente busca, a gente vai tirando essa venda, vai entendendo os motivos, né, da dor, do sofrimento, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. E essa luz que se mostra, né, como um farol à nossa frente, a iluminar os caminhos, tem a necessidade de que a gente cresça ainda mais essa luz, né? E dentro de nós, para que a gente mesmo possa passar a iluminar o nosso próprio caminho, né? Deixando de simplesmente seguir, né? É claro que o nosso maior farol hoje, que ilumina o caminho da gente, é o nosso mestre. É o que traz para a gente a mensagem do Evangelho, né? Essa boa nova. Então, que nós todos possamos nos deixar iluminar por esses caminhos. E vamos ao nosso estudo de hoje, propriamente dito. Foi só para a gente dar aqui, mais uma vez, uma passagem pelo Evangelho, que é sempre muito importante. E é o nosso livro de cabeceira, né, que a gente deve estar observando todos os dias e tirando algum ensinamento, mesmo que por alguns minutos, já nos ajuda muito nessa caminhada. Então, quando nós viemos aqui, voltamos, na verdade, né, para o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar aqui no livro segundo, que é o Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, onde se encontram as nossas questões de estudo de hoje. Só que vai afunilando, né? Dentro desse segundo livro, no capítulo 2, a gente vai encontrar a encarnação dos espíritos. E dentro desse capítulo de número 2, ele está dividido em 3 partes. Nós estamos falando já há umas 2 semanas da alma, questões relacionadas ao que é chamado da alma, né, que nós vimos lá atrás. O que é a alma? É o espírito encarnado. Então, é nesse sentido que nós vamos agora à questão de número 137. Esse item de número 2, ele vai da 134 até a 146, né? Se eu não me engano, dão aí em torno de 12 questões.
E hoje nós vamos estudar aqui umas 2, 3 ou 4, se der tempo, né? Vai depender das nossas reflexões aqui. Então, vamos, sem mais rodeios, à questão de número 137. E foi feito o seguinte questionamento aos espíritos. O mesmo espírito pode encarnar em 2 corpos diferentes ao mesmo tempo? Resposta: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. E aí vem uma observação entre parênteses logo em seguida, dizendo: vê em O Livro dos Médiuns, no capítulo que fala sobre a bicorporeidade e a transfiguração. Nós vamos esclarecer isso logo em seguida. Mas antes, vamos fazer aqui algumas reflexões direcionadas a essa pergunta e essa resposta, sobre se o espírito pode ou não encarnar em 2 corpos diferentes ao mesmo tempo. A resposta foi taxativa: não. O espírito é indivisível, né? Então, vamos lá. Né, como eu estudo, às vezes as pessoas fazem algumas anotações, eu trouxe alguns textos aqui para ficar na tela enquanto a gente vai conversando. Então, tem o princípio da indivisibilidade do espírito. O espírito é uma individualidade, uma unidade de consciência. Ele não pode se dividir ou se fragmentar para animar corpos diferentes ao mesmo tempo. Isso seria o mesmo que dizer que uma pessoa pode estar em 2 lugares diferentes, realizando ações independentes em cada um deles, o que é logicamente impossível. Né? Por isso que teve aquela observação que a gente vai já entender. O que mais? A individualidade e a consciência. O espírito é uma individualidade única, com sua própria história, suas próprias memórias, seu próprio livre-arbítrio. A encarnação é um processo individual, onde cada espírito assume a responsabilidade por sua própria evolução em um único corpo físico, como foi visto anteriormente de cada vez. Então, aqui reforça, né, a história do não e os motivos. E a gente vai dar uma pincelada agora naquela parte onde ficou entre parênteses, que fala sobre a bicorporeidade e a transfiguração. Né? Então, nós vamos ter aqui exemplos, inclusive, alguns casos, né? A questão da bicorporeidade, ou umbiguidade, é a manifestação de uma pessoa viva em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso ocorre através da emancipação da alma, ou seja, o desdobramento, onde o espírito se exterioriza do corpo físico, levando consigo o seu perispírito, que nós vimos semana passada, né? Com a ajuda de um espírito desencarnado, o perispírito do encarnado se materializa em outro local, tornando-se visível e tangível. O corpo físico do indivíduo permanece em estado de sono profundo ou letargia, enquanto o espírito age em outro local. O espírito não se divide, mas age à distância através do seu envoltório fluídico. Hoje nós já temos um entendimento mais profundo que dá para acontecer essa situação, e inclusive até o próprio Livro dos Médiuns traz para a gente, falando que não necessariamente a pessoa precisa estar num sono profundo, né? Pode estar em vigília e ainda assim haver esse desdobramento e acontecer essa manifestação. Como aqui a gente traz, por exemplo, essa imagem que vai refletir aqui o Santo Afonso Liguori, né, que ele foi considerado pela Igreja Católica santo, né? Um dos casos mais famosos, vamos dizer assim, de bicorporeidade, né? Segundo relatos históricos, enquanto ele estava no convento, ele foi visto e reconhecido por muitas pessoas a 200 quilômetros de distância, se não me engano, visitando o Papa, né? Tem histórias diferentes sobre esse mesmo fato, então, mas só para ilustrar, né? Tem a ligação, que possivelmente ela é ligada através do cordão de prata na nuca, talvez, né? Mas a gente tem os outros chakras também, mas o importante é que ele tem essa ligação
e que se manifesta e se materializa em outro lugar, né? Não são dois espíritos, é o mesmo espírito, né, que está ali desdobrado. E que hoje, com os nossos estudos, os trabalhos que a gente faz, mas é claro que aqui as sensitivas, as médias, conseguem ver claramente a pessoa lá em outro local. Mas aqui é um caso de materialização, a pessoa fica aparente para que todos possam ver. Isso pode ser usado também pelos espíritos, né, auxiliando, como foi dito o texto, e também pelo ectoplasma das pessoas que estão presentes na reunião, vamos dizer assim. Né? E também tem uma história bastante interessante de Santo Antônio de Pádua, né, que ele estava na Espanha, e no momento em que ele estava pregando, o pai dele estava sendo acusado, na verdade, né, ao suplício, ia ser morto, e isso lá em Pádua, né, em outro local completamente diferente. Então, nesse momento, Santo Antônio de Pádua se materializa, aparece, ele inocenta ali o pai dele, aponta o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu lá as penas, né, e foi constatado que nesse mesmo momento ele estava pregando lá na Espanha, né? Então, são casos que a própria Igreja Católica, de certa forma, reconhece lá, tornando-os santos e tudo, devido a essas manifestações. E aí tem essas histórias na Revista Espírita, no Livro dos Médiuns e outras interessantes, né? Então, esse aqui ilustra esse primeiro caso de bicorporeidade. Já o caso de transfiguração, né? O que é que eu trouxe aqui a imagem do Divaldo? Vocês vão já entender. É a alteração das feições de um médium sobre a influência de um espírito comunicante. O perispírito do médium sofre uma modificação profunda, assumindo a aparência do espírito que está se manifestando. É muito parecido, modifica, né? Essa mudança pode ser tão completa que o médium se torna irreconhecível, parecendo ser a própria pessoa desencarnada, seja em aparência, gestos ou voz. É um fenômeno de ordem mediúnica que demonstra a maleabilidade do perispírito e sua capacidade de assumir características de outro espírito. Então é interessante que nessa imagem aqui, eu tenho os links depois dos vídeos, né, do YouTube, posso colocar no grupo depois para vocês observarem, né? Aqui manifesta o espírito de Bezerra de Menezes. E essa manifestação, ela foi acompanhada, né, não só pela voz, os gestos, a postura e as feições dele se modificaram, né? Essa é uma das mediunidades, uma das mais impressionantes, assim, claras, que foi trazidas em público para que a gente pudesse ver, que tem no YouTube. Demonstra aí essa forma bem visível dessa ação do espírito sobre o corpo físico ali do médium, né? E ele começa, pelo menos nesse vídeo, tem outros até mais recentes, que eu separei uns 3 links, depois eu vou colocar no grupo para vocês verem. Onde ele começa falando com aquela voz ainda muito forte, muito, né, ainda mais jovem um pouco, Divaldo, e de repente ele começa a ficar curvado, a voz vai ficando assim, né, de um senhor, ele se curva um pouco e passa a mensagem, diga-se de passagem, foquem na mensagem, tá? Apesar de ter demonstrado essa questão da transfiguração, observe o que está sendo dito, porque isso é que é o mais importante daquele momento ali. São mensagens lindíssimas para todos nós, nesse momento agora que nós estamos vivendo de transição. Então, vamos buscar além do fenômeno, né, do acontecido, da transfiguração. Mas, se possível, quando eu postar, vejo a mensagem que ela é lindíssima. Então, esclarecido aqui a questão entre parênteses dessa pergunta, vamos dar aqui uma aprofundada um pouco mais, para a gente poder fixar realmente cada uma das questões. Bem, cada um de nós é uma estrela única no universo. Nossa luz brilha de forma singular e é a nossa responsabilidade fazê-la crescer. Bem, cada um de nós, cada ser humano, é um espírito único. E nós, como nós já vimos nas leituras, nós recebemos, somos dotados de talentos. Nós temos as nossas experiências, temos a nossa jornada, que ela não pode ser replicada, né? E essa nossa luz,
que é a nossa essência, né, o nosso potencial de crescimento moral, intelectual, que a gente vem buscando equilibrar cada vez mais essa balança, né? Para que a gente não cresça somente de forma intelectual, mas que essa questão moral também ela vá trazendo um certo equilíbrio e que nós nascemos, na verdade, com essa luz, né? E a gente precisa atingir esse máximo esplendor dessa luz, sem dúvida nenhuma. Como eu falei no início, né, na prece inicial, que começa com uma centelha, uma faísca, um brilhozinho quase insignificante, que todos nós temos. E ela vai, à medida que a gente vai crescendo moralmente, ela vai se intensificando, ela vai crescendo, né, através do nosso trabalho, as nossas responsabilidades, né, que vão crescendo e fazendo essa luz brilhar cada vez mais. Então, de certa forma, isso significa que esse nosso caminho, eu diria que ele não é da gente competir com as outras estrelas, mas a de nos tornarmos cada vez mais brilhantes dentro da nossa, usando essa alusão, né, da nossa própria órbita, vamos dizer assim, através do autoconhecimento. Porque o que acontece muito é a gente ver a estrela, às vezes, das outras pessoas e querer apagar a do outro, ao invés de eu fazer com que a minha brilhe mais, sem nenhum sentido de competição com o outro, mas de entendimento que, mutuamente, o que o outro fez aquela estrela dele brilhar? E eu não estou me referindo a questões materiais, tá? A poder, essas questões, não. Eu estou falando dessa luz, essa luz que traz paz, que cura, né? Que muitas vezes as pessoas, elas enxergam, não conseguem enxergar a luz e agem dessa forma, de querer apagar, porque elas mesmas não conseguem desenvolver a sua própria. É daí que surge a questão da inveja, né? Do orgulho. Então, quando a gente desenvolve essa luz, a gente aumenta essa percepção de não se permitir influenciar negativamente pela luz do outro, e sim positivamente, né? Então, em vez de nós nos compararmos, né, nós somos chamados a nos inspirar uns com a luz dos outros. E aí a gente vai contribuindo mutuamente para uma harmonia e uma beleza, vamos dizer, já que a gente está falando de luz, de estrelas, dessa constelação universal, que na verdade é para isso que nós estamos caminhando. Né? Nos planetas mais desenvolvidos, mais felizes, ninguém se incomoda com a luz do outro. Muito pelo contrário, a felicidade ela só se expande, só aumenta quando a gente vê e percebe que o outro também está crescendo, quando as outras pessoas estão se desenvolvendo. Afinal de contas, como diz a canção, um dia todos nós seremos anjos, seremos luz. Né? Então, num mundo hoje, onde a gente ainda enxerga muita sombra, principalmente nas outras pessoas, né? Essa sombra que eu me refiro, são os defeitos que as pessoas têm, que nós temos, que eu tenho, que todos nós temos. E nós costumamos focar nisso, não enxergando que em todas as pessoas, por mais que ela ainda seja pequena, existe uma luz ali que precisa ser desperta. Existe uma maneira da pessoa sair, em algum momento, se encontrar com a sua luz interna e fazê-la brilhar também. Então, eu tenho como fazer isso acontecer? É claro que isso não é uma forçação de barra. A gente não pode obrigar as pessoas a virem, a enxergarem a própria luz que tem dentro dela. Isso é um despertar, que acontece com o tempo. E tem aquela frase que muito se fala, muito se diz, se a pessoa não vem pelo amor, ela vem pela dor. E essa dor, que a gente também se referiu no início, que a gente às vezes não entende os motivos delas acontecerem, que vão fazendo também com que a gente desperte. Ela tem um papel fundamental na nossa vida, como a gente pode estudar bem mais aprofundadamente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo,
que remete às bem-aventuranças, que fala bem-aventurados os aflitos. Então, esse entendimento dessa dor faz com que a gente compreenda mais de forma ampla. Nós temos uma maneira, muitas vezes, limitada de enxergar as coisas, as situações, a vida como um todo. Porque nós enxergamos recortes, pequenas partes de um todo muito maior, muito grande. Por exemplo, a nossa existência agora, seja ela de 100 anos, de 70 anos, de 20 anos, ela é insignificante dentro da história que nós já tivemos e que vamos ter pela frente ainda. Nós estamos dentro de um processo. Então, acontecimentos que para a gente, muitas vezes, nos tira o sono, né, muda a questão emocional, ela faz parte de um processo, de um ensinamento, de um entendimento que muitas vezes, naquele momento, eu ainda não consigo compreender, mas que só vai fazer sentido lá na frente. Quantas vezes, muitos já passaram por isso, pessoas mais experientes, nossos pais, nos dizem coisas quando nós somos ainda, não temos muita consciência, somos adolescentes, explica, não faça isso aí vai lhe prejudicar, olha, eu estou lhe dizendo, não faça, a gente vai e faz. Quando chega lá na frente, aí bem que minha mãe falou, bem que meu pai falou, né, e eu não dei ouvidos, né, já tinham me avisado. Então, é muito semelhante, muitas vezes, a coisas que não são mostradas nessa vida, e a gente ainda insiste, né? Tá aqui os ensinamentos, às vezes a gente, como foi dito, não busca, mas a gente vai aprendendo quando a coisa geralmente acontece. Acontece, eu já tinha ouvido falar sobre isso, que não era bom. Mesmo assim, eu insisti, e o motivo. E até as coisas que muitas vezes parecem estar obscuras para a gente, não tem um entendimento. Agora, eu não consigo entender por que isso está acontecendo comigo. Não faz nenhum sentido, eu não fiz nada de errado, fulano está me prejudicando, e a gente, como diz, tem que tirar o foco do outro e olhar para a gente. Se alguma coisa está acontecendo, se alguém está me prejudicando, eu me afasto de quem está me prejudicando e vou seguir um caminho diferente. Melhor ter um entendimento sobre a minha trajetória, que é essa também de autoiluminação. Então, voltando para cá, né, para o nosso conteúdo, onde nós estávamos aqui, se o espírito é indivisível, sua responsabilidade também o é. As conquistas morais e os erros são nossos e intransferíveis. O nosso progresso é o nosso maior tesouro. Começando de trás para frente, né, interessante que a gente busca tesouro sobre a terra, né, é verdade, coisas materiais, mas aqui diz que o nosso maior tesouro é o progresso que a gente alcança. Porque quantas são as vidas em que muitas vezes a gente passa para elas sem nenhum tipo de crescimento. Vem, recebe a oportunidade, encarna, vem com toda uma proposta encarnatória para realizar, chega no final da vida, a gente faz igual aquele dos talentos, que enterrou e entregou o mesmo que recebeu. É sobre isso. Né? A gente não multiplicou os talentos que veio e aí retorna para casa sem praticamente nenhum progresso. Estacionado, não retrograda, né? Mas também não evoluiu. Então, é para se comemorar. Se nós conseguimos já fazer uma análise hoje nessa vida e olhar para trás e ver que hoje nós somos pessoas um pouco melhores, sim, sim, conseguimos, sim, estamos avançando. Tem muito caminho pela frente? Tem, mas eu estou no caminho certo. Né? Então, aqui traz também essa questão da responsabilidade, né, que a gente vem trazendo durante essas últimas semanas, né, sair dessa mentalidade de atribuir culpa a fatores externos, né, o destino quis assim, né, o ambiente onde eu fui, a sorte não me sorriu, nessas questões que a gente exterioriza e diz que a culpa é dos outros, né, é por causa dos meus pais que não fizeram isso e assim assado, então por isso que eu estou nessa situação hoje, porque fulano me prejudicou.
Então, isso, de certa forma, é uma fuga das nossas próprias responsabilidades, terceirizar a culpa para os outros de coisas que deveriam ser responsabilidade minha. Então, em vez disso, quando a gente olha para essa frase, é como se colocasse a gente diante de um espelho. E esse espelho está dizendo assim, olha, essas conquistas são suas, e os erros também. Então, a gente, muitas vezes, até me ocorreu agora, que a gente clama muito por justiça, né? Nossa, a gente fica feliz quando, eu sempre cito assim, que uma pessoa está ali sofrendo na mão da outra, a outra vem e se vinga e você comemora, agora a justiça foi feita, né? Então, até que ponto? Porque a dor do outro ali, que a gente está observando, aquele sofrimento que está sendo causado, foi pelo aquele mal que ele fez. Então, ele está merecendo passar por aquilo porque é uma injustiça. E a gente não olha para a gente. A dor e o sofrimento que eu estou passando hoje, será que isso não é a justiça? Vamos raciocinar, eu estou convidando para que a gente raciocine juntos. Será que isso também não é a justiça de Deus acontecendo? Ah, mas eu não fiz nada de errado, né? Não fiz nada para merecer isso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas anteriores às aflições. Então, quando a gente abre mais assim a nossa visão para refletir, nós vamos encontrar, porque tem essa questão que foi dita aqui, né? As conquistas são nossas, mas os erros também. E temos a necessidade, né, de que isso seja feito. E como é que a gente pode pagar por isso? Ah, então eu não quero passar por dois sofrimentos, não. É através do amor, é através dessa transformação, é através dessa luz que ele está carregando aqui, que ela vai crescendo como uma centelha, se conectando com as coisas e fazendo com que a gente não só entenda, mas com que a gente trabalhe no bem. Então, o bem que você faz é o mérito que você carrega consigo, assim como o mal, né, que a gente comete é uma dívida que a gente tem que resgatar. Então, que seja resgatada hoje através do amor. Aqui também mostra para a gente, como eu falei também da responsabilidade, né, sobre essa motivação de nós vermos esse nosso progresso moral, né? Como eu falei, comecei pelo fim, como realmente esse tesouro, né? Os bens materiais, como eu já disse, o sucesso na vida terrena, todos eles são passageiros. O que realmente nós levamos conosco, a bagagem que a gente prepara para fazer a viagem, a que enriquece essa nossa essência, nos torna ali verdadeiramente ricos, é a nossa capacidade de amar, perdoar e de aprender, de evoluir. É isso. Isso é o nosso verdadeiro tesouro. Então, é esse chamado, eu diria nem responsabilidade, a autorresponsabilidade. E é uma inspiração para que a gente possa assumir o controle da nossa vida, da nossa jornada, sabendo que esses passos que são dados, cada um deles dentro dessa jornada, né, eu diria que para o bem ou para o mal, né, que a gente tem um livre-arbítrio, mas que seja para o bem. E ela ali vai marcar a nossa história como espíritos imortais, nessa experiência que nós estamos vivendo agora. Que seja para o bem, né? Que seja sempre para o bem. Observando nossos pensamentos, nossas atitudes, nosso comportamento, né? Tem um videozinho que é engraçado, né? Acho que é dos espirituosos que tem na internet, que a pessoa está protegida, né? Está dentro do centro, os obsessores nem alcançam, recebe o passe, sai bem leve, e os obsessores tentam atacar e não conseguem. Chega na rua, saiu do centro, você esbarrou numa pessoa, já falou um monte de palavrão, muda toda a frequência e os obsessores caem em cima. Então, será que isso também não acontece com a gente? Até que ponto a gente consegue manter essa nossa proteção, esse nosso equilíbrio, o evangelho no lar, que a gente se propõe fazer pelo menos uma vez por semana, para o nosso lar estar protegido,
o nosso lar mental, né, que é a nossa mente, manter ela em equilíbrio, que isso eu diria que é quase impossível no momento, no estágio que nós estamos agora, as emoções, né, muito afloradas nesse momento de transição, daí a necessidade de aumentar ainda mais a vigilância, né, do orar e vigiar, estar atentos às coisas que nos acontecem, buscar estar nos alimentando de coisas boas, né, de frases, de textos, de filmes, seja palestras na internet, de coisas que nos alimentem, né, a alma, né, porque tudo é alimento. De que a gente se alimenta? A gente só vê coisa ruim, só vê negatividade, então não tem como você ter uma boa vibração e estar vivendo de bem com a vida nessa vida de hoje. É desarmonizado, é desequilibrado, é triste, é depressivo, é de todo jeito, porque você se permite se conectar com as negatividades. Ah, então, quer dizer que isso tudo que está acontecendo tem que ignorar? De certa forma, nós temos que filtrar, saber filtrar o que está acontecendo, não deixar que as coisas externas perturbem minha parte interior, para que eu possa, dentro, no meio do turbilhão, estar assim em paz. Porque o mundo, na verdade, é aquele que a gente cria. Nós somos criadores, co-criadores, como querem falar. E se eu tenho essa capacidade, por que eu vou ficar alimentando uma coisa que é ruim, se eu posso estar bem? Cabe a gente estar refletindo com relação a essa questão, né? Bem, falando com relação à questão, nós encerramos aqui. Se alguém tiver alguma coisa para comentar, acrescentar, senão a gente segue para a questão de número 138. Todas elas estão interligadas, tá, pessoal? Falando a questão da alma ainda, são questões feitas pela equipe de Kardec, respondida pelos espíritos. E vamos ver aqui a 138, o que foi questionado. Bem, que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? Resposta. É uma questão de palavras que não a temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Interessante as perguntas, né, que às vezes são feitas, que eles dirigem até como se fossem terceiros. Ó, tem outras pessoas que têm determinada opinião. O que é que vocês acham disso? Né? Não é nenhuma opinião que são da turma da equipe de Kardec. Que pensa da opinião daqueles que consideram a alma como princípio material. Vamos refletir sobre isso, porque aqui nós estudamos lá no início, no primeiro livro que se referia à Gênese, sobre essa questão, né, do princípio vital. Então, destacando a questão de palavras. A resposta dos espíritos aqui nos mostra que o problema não está no conceito em si, mas em como o chamamos. Muitas pessoas usam a palavra alma para se referirem ao que a doutrina espírita chama de princípio vital, a energia que anima a matéria. Princípio vital versus alma. O princípio vital é a força impessoal comum a todos os seres vivos que se esgota com a morte. É ele que permite que o corpo funcione biologicamente. A alma, por sua vez, é o espírito, como a gente já viu agora, bem recente, encarnado, o princípio inteligente, a nossa individualidade imortal que reencarna. Então, aqui ficou, acho que de certa forma, bem claro, né? A gente viu anteriormente que o princípio vital é o combustível que a gente recebe para estar aqui encarnado, né? Então, a gente não deve confundir um pouco a alma com o princípio vital e, de certa forma, negar o espírito que já era existente, né? Esse princípio inteligente, reduzir o ser humano digamos assim, a um mero ser biológico, né? Que quando morre, se extingue por completo. Morreu, acabou. Como se fosse ali uma máquina que parou de funcionar e não tem mais isso. Então, vem nos mostrar que nós somos muito mais do que isso, né? E o que acontece, aparece nas nossas reuniões, né, mediúnicas,
Quantos irmãos que, por falta dessa informação, né, de entender que uma coisa, princípio vital, esse combustível acaba, e o espírito ele sobrevive, esse entendimento meio raso de morrer, vai para tal lugar, para o céu, para o inferno, e quando realmente o que acontece não é isso, a pessoa se vê completamente perdida. E às vezes, muitas vezes, precisa passar por um local de esclarecimento para entender. E o que morre ali é o corpo físico. O espírito sobrevive, tem sua individualidade. E ele tem para onde ir também, né? Traz aqui uma questão dessa individualidade, mais uma vez reforçando, né? Essa nossa consciência, né? Dessa nossa responsabilidade, dessa nossa... Quando a gente separa essa questão do princípio vital da alma, a gente também estabelece e reforça essa questão da responsabilidade moral que nós temos, né? Que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Repetindo, não porque o nosso corpo é animado de energia vital, mas porque nós somos o espírito que pensa, que escolhe, que e responde pelas suas ações também, como a gente viu anteriormente. Então, para poder ilustrar mais ou menos isso aqui, eu destaquei uma frase, reforçando ainda, com uma imagem que vai dar mais ou menos aí exemplificando o que a gente está falando, né? Que o princípio vital é o combustível do corpo, a alma é o condutor, e o que realmente importa é a viagem da vida, é o caminho que o condutor escolhe. Aqui foi até colocado duas direções, né? Porque nós estamos sempre diante de escolhas, né? Temos direções a seguir de formas diferentes. Então, o princípio vital, né? Essa energia impessoal que anima o corpo, ele realmente funciona como esse combustível, que nos mantém em movimento, mantém esse corpinho aqui ativo. Quando ela vai embora, ele volta ao pó. O corpo vai morrer, mas o espírito sobrevive. Então, essa força que nos permite estar aqui respirando, sentindo, agindo, fazendo escolhas. A alma, por sua vez, aí sim, ela é o condutor. É aí a nossa consciência, a nossa individualidade, nosso livre-arbítrio, né? Então, ela não é o carro ou o combustível, mas quem tem o poder de decidir para onde vai, tomar a direção, né? E o que realmente vai definir esse caminho, né, da nossa jornada, não é nem o veículo que a gente está usando, não importa qual é o corpo que a gente está usando, o que a gente está usando é o melhor para a gente, foi escolhido, foi preparado para que a gente pudesse habitar esse corpo que a gente está agora, é o melhor para o nosso progresso, tá? Então, por isso que a gente também não deve estar olhando para o outro. Ah, fulano é tão bonito, fulano tem uns olhos lindos, fulano tem um cabelo liso, fulano, né, nasceu virado para a lua, porque olha só quantas, né, passou na fila da beleza 10 vezes, enquanto eu não passei, aquelas conversas que às vezes a gente brinca, né, e às vezes fala sério também, mas nós estamos num veículo que foi dado para esse corpo, é o melhor que foi escolhido para a gente. Que isso também não é o mais importante, como a gente está vendo aqui. São as escolhas que nós fazemos, as virtudes que nós cultivamos e a direção que nós vamos dando à nossa existência, isso é o que realmente importa. São exatamente essas escolhas que faz todo o diferencial. Então, esse trecho aqui eu achei muito importante trazer essa perspectiva da gente, para a gente, né, observar que a gente tome as rédeas, que a gente tome essa direção, que a gente passe cada vez mais, e eu falo a gente porque estamos juntos nesse processo, né? No processo de autoconhecimento, desenvolvimento, buscando essa diretriz, qual sempre é o melhor caminho para a gente seguir, para que a gente busque chegar ao final dessa nossa viagem e que esse caminho, ao olhar para trás, a gente possa perceber que ele foi maravilhoso, e que a gente não possa nem ficar olhando tanto lá para frente, nem muito lá para trás, mas aproveitar o agora, o presente. O que é que está diante de nós agora?
Nós todos que estamos aqui, estamos presentes nesse estudo? Estamos fazendo algum tipo de anotação, alguma coisa que nos chama a atenção? Ou eu estou com o estudo ligado aqui, estou assistindo um jogo que está passando, televisão, outra coisa que está acontecendo? Não sei. Não estou querendo dizer que isso não é só para o estudo, mas dizem que até, por exemplo, o nosso banho. Por que não aproveitar o momento do banho para tomar um banho também de cachoeira? Mentalmente, tirando essas coisas negativas com a mente. Às vezes a gente entra para o banho e fica pensando em outras coisas, completamente fora dali. Eu não estou aqui no banho. Na hora do alimento, a gente às vezes não agradece pelo alimento, come, engole, como alguns falam, olhando para outras coisas e tudo, se distraindo. Eu falo isso porque acontece também comigo. Mas aí, quando você vive cada vez mais o presente, o agora, ai, Cláudio, então não tem que fazer nenhum tipo de planejamento para o futuro? É claro que tem que fazer. Mas não viver em função disso, né? Se torna ansiedade, se torna patológico muitas vezes. Ah, tem uma viagem que eu vou fazer daqui uma semana. Você não consegue tirar a viagem da cabeça. Todo tempo vindo aquela viagem. Vai chegar um parente que eu não vejo há muito tempo, uma pessoa muito querida, e você consegue viver o agora porque está vivendo em função de uma coisa que ainda vai acontecer. Então, são situações que a gente vai colocando aqui que cabe a gente se educar um pouco mais, procurar vivenciar o presente, o momento que a gente está agora vivenciando. Ok? Questão 139 agora. Bem, certos espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Depende da significação das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa. Né? Eles respondem com outro questionamento para fazer a gente refletir. Então, é como, ele questiona como se houvesse uma contradição, e na verdade eles dizem que não há, quando eles colocam essa situação. Vamos entender um pouco melhor isso? Né? Vamos mergulhar um pouco mais, porque tem um comentário de Allan Kardec ainda sobre essa questão. Kardec diz o seguinte: a palavra alma é empregada para designar coisas muito diferentes. Alguns chamam assim um princípio da vida, e nesta significação é exato dizer, em sentido figurado, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo, como a questão foi feita. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de onde cada ser absorve uma porção, e que depois da morte retorna à massa. Essa ideia não exclui a de ser um ser moral distinto, independente da matéria, o que conserva a sua individualidade. Deixa eu ver se Kardec continua. É a esse ser que nós igualmente chamamos alma. E é nessa significação que podemos dizer que a alma é o espírito encarnado. Dando à palavra alma definições diferentes. Os espíritos falam segundo a aplicação que fazem dela e segundo as ideias terrestres de que estão ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada ideia, tornando-se a fonte de uma multidão de enganos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nos entendamos primeiro acerca das palavras, né? Então, por exemplo, né, a manga, tem a manga, né, da camisa, tem a manga que é fruta, no Ceará a gente fala mangá dos outros, né, ficar rindo dos outros. Então, tem várias situações que você tem a palavra que serve para várias coisas diferentes, completamente diferentes. Então, é dentro desse contexto que eles colocam a palavra alma da falta desse entendimento, que fazem perguntas, muitas vezes, que eles não entendem nem o significado da palavra que está sendo utilizada. Né? Então, a palavra alma é usada de duas formas diferentes e o contexto é que define o seu significado. Vou tirar aqui o primeiro significado, que foi colocado como
a questão do princípio vital. Quando se fala em centelha anímica emanada do grande todo, a palavra alma é usada para designar o princípio vital, a energia que anima a matéria. É uma força impessoal que depois da morte retorna à massa energética universal. É o que dá vida orgânica ao corpo, foi o que a gente viu agora há pouco, né? O combustível. Então, tinha-se também esse entendimento, quando se fez a pergunta. E o segundo sentido, que é o espírito encarnado, que Kardec traz para a gente, né? Segundo o significado de alma, se refere ao espírito, ao ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. Este é o sentido que a doutrina espírita utiliza para definir o nosso eu imortal, como nós vimos nas questões anteriores. Já me referi anteriormente, que a alma é um espírito encarnado, né? Então, é uma, de certa forma, aqui uma prova fundamental de que o espírito da gente, embora possa ter vivido, né, na verdade, ele possa ter tido ali a sua origem de uma faísca, vamos dizer assim, divina, né? Ela se individualiza e, como a gente disse anteriormente, essa centelha se torna uma consciência individual, como foi colocado, com sua própria história, com seus próprios méritos, suas próprias responsabilidades. Bem, se a alma, no caso, não conservasse a sua individualidade após a morte, a lei de causa e efeito, a reencarnação, não faria um sentido nenhum, né? Morreu, acabou, não tem nada para você levar, para construir. Então, todo o mal que foi feito, quando morre, não vai pagar, não tem mais o que fazer, né? Assim como o bem que foi feito. Então, se explica se aprofundando mais isso de forma... se aprofundando, já está dizendo, né? Aprofundando mais essas questões, a gente vai trazendo luz para esse entendimento, né? Então, a evolução nesse sentido também, ela seria um processo coletivo e não individual, né, que não é sustentado pelos nossos estudos. Então, Kardec nos mostra também, os próprios espíritos, que a filosofia, muitas vezes, não chegou a uma conclusão clara sobre o destino da alma. Né? Confundia muito ali o princípio da vida com o princípio inteligente, havia essa confusão. Então, o Espiritismo, com a ajuda dos espíritos superiores, né, ele vai estabelecer essa diferenciação, essa distinção. E aí sim, nós temos uma base mais sólida para que a gente possa compreender essas questões relacionadas à imortalidade, à continuidade, né, da vida como um todo, né, e também vai trazendo para a gente uma, por que não dizer, uma lição de humildade para todos nós. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nos entendamos primeiro acerca das palavras, né? Mostrando para que a gente estude mais um pouquinho, entenda mais um pouco aí como é que as coisas funcionam, porque essa pergunta ela está um pouco sem, né? Eles respondem com uma outra pergunta, porque a nossa linguagem humana ainda pode ser imperfeita, né? Fonte de erros e discussões, né? Então ele pede, por mais que aquela equipe que foi formada por Kardec fosse de intelectuais, ainda não estava sendo bem, né, formulado, vamos dizer assim, as perguntas. Veja melhor o que vocês estão perguntando, né? Mais ou menos assim, se a gente for olhar o pé da letra, né? Para que entendam melhor o que é que vocês têm de vocabulário aí, para a gente poder conversar melhor, né? Então, é um convite a gente a se aperfeiçoar e que, à medida que a gente fosse evoluindo intelectualmente, a gente ia conseguir mais respostas. É o que eu digo, que a gente não pode ter ficado parado há 160 anos atrás somente no que Kardec trouxe. Porque muita coisa veio depois, ele mesmo nos alertou para a gente. Afinal de contas, são as bases. Toda a estrutura é o que a gente está fazendo aqui, nós estamos estudando a base de tudo, para que a gente possa ter estrutura para entender o que está vindo depois, tudo que está acontecendo também agora.
Então, isso é muito importante dar essa estrutura. Mas é muito bacana ver essas colocações e a gente refletir também dessa forma, né? Da mesma forma como eu vi essa semana, né, na palestra do nosso querido Rubens, né, dizendo, todos nós somos apóstolos. Os apóstolos eram pessoas atrapalhadinhas, às vezes a pessoa, nossa, os apóstolos de Cristo. Sim, nós somos, eram como a gente, pescadores, pessoas simples. E a equipe de Kardec também, não eram seres, né, eles estavam buscando respostas, e muitas vezes nessa busca, você ainda não tem um discernimento ainda de direito nem que vai perguntar, né? Eu imagino a quantidade de coisas que deve ter ficado de fora também. Não foi trazido, foi selecionado essas questões para que a gente pudesse ter a base desse entendimento que nós temos hoje, essa codificação que ajuda a gente a entender, né, repetindo, né, sendo redundante, de onde a gente veio, por que a gente está aqui, e isso, a questão filosófica, traz muitas respostas para a gente, traz muita luz, só para a gente poder também agora fixar um pouco mais essa questão, né, não somos apenas um corpo animado, mas uma consciência imortal. Nossa jornada não é um retorno à massa, mas um voo em direção à perfeição. Aquela história, o corpo fica para trás, o princípio vital volta para o universo e o espírito continua vivo, né? Na sua individualidade, na sua trajetória, que nós somos espíritos com um propósito. A nossa missão é o quê? Usar a oportunidade que nós temos aqui na vida terrena para poder guiar, ou ser guiado, né, também a nossa alma, na direção da luz, na direção do bem. Eu diria para vocês que nenhum de nós, a nossa proposta encarnatória, não tem nenhuma linha que diga para que a gente seja orgulhoso, que a gente seja vaidoso, egoísta, ciumento, que a gente engane as pessoas, que a gente minta, que a gente trapaceie, que a gente fale dos outros, que a gente julgue. Não tem. Só tem isso aí sem ter lido uma linha. O entendimento que a gente tem, sabendo desse livro da vida, que ele existe realmente, são colocados muitas vezes para os espíritos observarem, ali só vai ter coisas realmente relacionadas ao que ele nos ensinou. Resumidamente, a caridade. A amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a ser benevolente para com todos, a ser indulgente com os erros, com a falha, com o jeito, com a aparência, seja o que for dos outros, não julgar jamais, perdoar as ofensas, e aí fala de 70 vezes, 7 vezes, e como tudo isso acontece, tudo que a gente estuda, tudo que está na questão da moral do Cristo, ele se desenvolve abaixo disso, embaixo desse entendimento dos ensinamentos do Cristo, a ser benevolente, a ser indulgente e a perdoar. Tudo. As características do homem de bem estão abaixo dessa cadeia que se abre, desse entendimento, dessa missão que a gente veio para cá para fazer desenvolver essa luz. Para que, como mostra aqui a imagem, para que a gente possa ascender a grandes esferas, a locais de luz, que é o que realmente nos aguarda, que é para onde nós estamos destinados, mas não adianta, e se a gente ficar parado, esperando, voltando para a questão mais uma vez dos talentos, não importa se o fulano tem 5, foi me dado 1, foi me dado 2, eu vou trabalhar com o que eu tenho, com o que eu posso fazer nesse momento. Se o que eu posso fazer nesse momento é a minha autoajuda começa pela gente, né? Sempre é pela gente. Eu não vou conseguir enxergar a Deus se eu não enxergar o meu próximo como a imagem e a semelhança dele. Porque à medida que eu prejudico o outro, que eu desejo mal ao outro, estou desejando a Deus.
E eu só vou conseguir isso quando eu conseguir olhar para mim. Quando eu conseguir me amar de verdade. Porque se eu realmente me amo, se eu me cuido, eu cuido bastante do meu corpo, da minha alimentação, mas e do meu espírito? Será que eu estou cuidando dele direitinho? Porque tem o alimento também da alma. E às vezes a gente cuida bastante, se cuida, e vai, faz, acontece. Mas aí quando você vai ver, a gente está falando das pessoas, que são imagem e semelhança de Deus. E aí eu não estou me amando, porque eu estou me prejudicando. Eu estou ferindo o meu próprio perispírito. Eu estou causando um karma, uma situação, uma plantação que vai gerar uma colheita na frente. Então, se eu sou preconceituoso, eu vou sofrer preconceito depois. Eu estou trazendo dor para mim mesmo. Então, muitas vezes, no dia a dia, na nossa vida, no nosso caminhar, naquela trajetória que nós estamos ali na direção, como a gente viu na outra imagem, nós nos perdemos porque a gente não olha para a gente. Não faz como o próprio Santo Agostinho nos sugeriu que fosse feito, né? Que nós pudéssemos olhar ao final de cada dia e observar se tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu pensei, as minhas ações, eu gostaria que fosse feito comigo, né? Então, se realmente a gente fizesse isso todos os dias, essa análise rápida do dia, desde o momento que eu acordei, ali já agradecendo, né, se for possível, pela oportunidade, depois pelo alimento, independente disso, qual foi a trajetória, para onde eu fui, como eu me relacionei, o que eu pensei da outra pessoa, o que eu senti, o que eu fiz, eu conseguiria me observar e dizer assim, nossa, eu fui capaz. E a gente poderia, sim, se assustar, porque a gente olha os outros muitas vezes como espelho, né? E os defeitos que às vezes a gente observa no outro, eles estão em nós também. Isso é o que nos prende, né? O que nos impede de alçar esses voos aqui, né? Desse crescimento, desse desenvolvimento. Então, quando a gente faz esse exercício, ele vai fazendo com que a gente se encontre, perceba, acenda uma luzinha, quando a gente estiver cometendo os equívocos que vamos cometer. Não adianta, não somos perfeitos ainda, estamos numa trajetória. Mas aí, se você consegue perceber que vai cometer um equívoco, você, opa, peraí, isso não é legal. Ou então o que eu fiz? Não vou mudar o pensamento, vou corrigir, vou pedir desculpa, vou pedir perdão, né? Vou deixar fulano seguir o caminho dele. Eu não posso mudar as pessoas, mas eu posso mudar o meu comportamento com relação a elas, estabelecer limites, né? Então, são situações que a gente vai vivendo na vida da gente, as experiências que vão trazendo maturidade, que vão fazendo a gente crescer, mas quando a gente se permite aprender com elas, porque senão elas vão se repetir. É a história da lição. Somos alunos, estamos aqui nessa escola. Não aprendeu a lição? Repete, vem de novo. Então, é entender que a dor, o sofrimento, as dificuldades mostram para a gente situações que nos trazem aprendizagem. Quando eu aprendo, aí não precisa mais repetir. Fim do karma. Mudou. Roda girou. Mudou o jogo. E eu vou para novos aprendizados. Como eu vi agora esses dias agora. Que a minha vida é muito atribulada, é muita dificuldade, só passo por sofrimento, está acontecendo tudo isso. Então, a gente pede, na verdade, para passar pelo máximo de situações possíveis que eu possa aguentar para me quitar os problemas que eu tenho. Então, é agradecer, de certa forma. Opa, obrigado por mais essa oportunidade de resolver esse problema que está acontecendo comigo. É mais ou menos assim o entendimento. Porque se eu me capacito, se eu fico mais forte, aí vem mais situações. Cláudio, então eu não quero mais aprender, não quero mais saber de nada, porque já está difícil, você imagina. Mas é tão bom a gente poder quitar a dívida, não é? Não sei se vocês já ficaram devendo alguma vez. Mas se você poder pegar assim, tá aqui, ó, tá pago, pagar as contas no final do mês, o que eu ganho tá dando para pagar tudo.
né? Então tá aqui, tá tudo certinho. Não é bacana? Então, se eu tenho um monte de coisa que eu preciso pagar, quitar dívidas, e eu estou aqui diante de uma situação que eu posso fazer isso agora, por que deixar para a próxima? Para que deixar para depois? Não é? E não é pagar resmungando, já que eu estou devendo, pois pega isso daí. Não é assim. É ter prazer em dizer assim, nossa, graças a Deus eu estou conseguindo cumprir essa tarefa, pagar essa dívida que eu tenho. E como eu disse, a melhor maneira de que isso aconteça é com amor. Quantas dores será que cada um de nós aqui já evitou na nossa vida pelo bem que a gente já fez a alguém? Isso aí não está claro, não consigo ver, não consigo sentir, mas se a gente souber como essa coisa funciona, como é que o sistema da vida funciona, a gente vai ter certeza disso. Porque dores poderiam ter sido muito maiores, coisas poderiam ter acontecido ou acontecendo que não aconteceram porque eu trabalhei no bem, porque eu ajudei, porque eu ajudo, porque eu colaboro. Mas para que isso aconteça, eu preciso também estar bem. Então é nessa busca do nosso crescimento e desenvolvimento que a gente vai alcançando esses objetivos. Então vamos aqui para a última questão de hoje, que é de número 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Isso depende ainda do sentido que se dê à palavra alma. Entendida como um fluido vital, é razoável, porém, se entende a alma como espírito encarnado, é errada. Dissemos que o espírito é indivisível e transmite movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem, por isso, dividir-se. E aí continua. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tornar o efeito pela causa. E aí Kardec ainda faz um comentário. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles, e mais abundantemente naqueles que são centros ou sede dos movimentos. Mas essa explicação não se aplica quando se considera a alma como sendo um espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa quando ocorre a morte. Né? Então, ainda ficou aqui os resquícios da outra pergunta sobre aquela definição da alma, do fluido vital, da alma do espírito individual que reencarna, né? E com relação a algumas respostas, a atenção, né? Os espíritos ignorantes podem tornar o efeito pela causa. Então, até que ponto a gente, nas reuniões, pode estar recebendo respostas de espíritos que não são brincalhões, né? Ou ignorantes. Na casa espírita, seja onde for, que você tenha comunicação dos espíritos, ali, se não houver médiuns treinados com a sensibilidade para perceber a energia dos que estão comunicando, muitas vezes acontece, e pode acontecer, já aconteceu com o próprio Chico, de serem enganados, de ter uma mensagem que está sendo trazida por espíritos, como a gente viu na escala espírita, imperfeitos ainda. Zombeteiros, brincalhões, né? E daí você tirar conclusões de forma equivocada. Por isso que é importante o estudo e ter as bases para que isso aconteça. Com relação à questão, o espírito e nossa alma não se subdivide. A resposta é clara e direta. É um erro pensar que o espírito se divide para atuar em cada órgão ou músculo. A nossa consciência, a nossa individualidade é uma unidade que comanda o corpo como um todo. O papel do fluido vital. A teoria da alma subdividida só faz sentido se, por alma, entendemos o fluido vital. É o fluido vital e não o espírito que se reparte por todo o corpo para animar os órgãos e os músculos.
O espírito age sobre o corpo por meio desse fluido intermediário, sem, por isso, se fragmentar. Então, ele não se divide, né? O fluido vital é aquele que ele pode se dividir e animar, é o combustível dos nossos corpos, todos eles são abastecidos com fluido vital. Né? Mas quando vem para a questão da alma nesse entendimento, como a gente já viu anteriormente, ele é individual. Então, o espírito ele é um ser uno, como diz, indivisível. Então, de certa forma, o fluido vital, ele é, como eu disse agora há pouco, esse intermediário que vem animar os nossos órgãos. O que ele falou aqui dessa questão de órgãos, né, dos músculos? A nossa unidade de consciência é a base para o nosso progresso e para as nossas responsabilidades, como eu disse anteriormente. Hoje nós somos responsáveis por nossas escolhas, por tudo que a gente faz aqui na nossa encarnação. Então, vamos aqui a algumas frases para a gente poder já encaminhar para o nosso encerramento. Se sua alma não se divide, a sua responsabilidade também não. Cada escolha, cada mérito e cada erro são seus e de mais ninguém. É sendo um pouco redundante naquilo que nós vimos agora há pouco, né? Nessa questão da divisão, essa reflexão volta a trazer a gente a sair dessa mentalidade, aquela que eu sendo redundante, né? A questões externas, como a gente viu anteriormente, as responsabilidades, quem lembra, né? São suas e os erros também são. O bem que a gente faz é o mérito que a gente carrega, né? E o mal também vai fazendo com que a gente também traga essa balança, né, para a nossa vida e essa motivação para o nosso progresso constante, que é aquela história do nosso maior tesouro. Vamos aqui adiante. Lembre-se, quando você se olha no espelho, não veja apenas o corpo animado, mas a unidade de consciência que ele abriga. E honre a sua jornada. Aqui traz essa questão da distinção do corpo animado e a unidade de consciência, que é o nosso espírito. Corpo, com a nossa vitalidade, ele é apenas esse invólucro, aquilo que a gente viu naquela foto anterior, o veículo temporário, a nossa verdadeira essência, o nosso eu, é a consciência imortal. Onde estão escritas as leis de Deus? Esse mesmo livro responde, na consciência, que integra todas as nossas memórias, sentimentos e experiências que nós já tivemos até agora. Então, olhar-se no espelho não deve, digamos assim, ser apenas um ato de contemplação do nosso corpo físico, para ajeitar o cabelo, fazer maquiagem, né? Não é somente nesse sentido, mas um momento da gente olhar e perceber o que é que tem aí dentro, que é essa unidade interior que tem aí, essa individualidade que tem aí dentro desse corpo, né? O que que se a gente for refletir direito, né? Quais são as vivências que a gente traz até aqui? Porque muitas vezes a gente lembra de traumas de infância, você imagina dos nossos processos reencarnatórios que nós já trazemos. E isso faz a gente lembrar que nós somos seres indivisíveis, com essa responsabilidade única que nós temos, né? Então, que a gente possa, como diz aqui no finalzinho, honrar essa nossa jornada aqui na carne. Isso significa valorizar cada passo que a gente dá, cada aprendizado que nós alcançamos, cada desafio que é colocado na nossa frente. Cada conquista merece ser comemorada. Eu digo no nosso processo de conquista moral. Então, é um chamado à nossa autenticidade, né? Para agirmos com consciência na busca dessa evolução, nesse caminho que tem pela frente. E ele aparece aqui de forma tortuosa, porque geralmente é assim, né? Com dificuldades mesmo, a vida se oferece. Então,
A gente, quando tem agindo com essa consciência, a gente vai buscando, sim, a nossa evolução, sabendo que essa é a nossa verdadeira missão. Todos nós aqui, além de provas, de expiações, somos missionários. Nós temos uma missão a cumprir. Desde as mais grandiosas, como a gente vê algumas pessoas aí fazendo, né, a questão dos talentos, né? Como as que a gente acha muitas vezes insignificante, que pode ser. Mas nós temos missão a cumprir aqui. E quando tudo que a gente for fazer, se a gente for fazer baseado naqueles parâmetros de fazer com amor, a gente está fazendo tudo no caminho certo. Nós estamos no caminho certo, né? Então, para a gente finalizar, não estamos aqui para nos fragmentarmos, mas para nos unirmos com a nossa própria essência. A perfeição começa na integridade do ser. A perfeição não é algo que se conquista fora de nós, mas sim algo que se constrói dentro. O nosso desafio, né, não é nos fragmentarmos, como diz aqui, em 1000 pedaços para agradar a todos ou para nos encaixarmos em algum padrão imposto muitas vezes pela sociedade, mas sim para nos unirmos com a nossa própria essência, com a nossa verdade, com aquilo que nós acreditamos. Porque nós sabemos, essa consciência que eu citei agora há pouco, ela grita o que é certo, o que é errado, né? E quando fala que essa frase nos lembra da integridade, né, do ser, é o ponto de partida para a nossa evolução. Integridade nesse sentido. Eu diria que é um ser, um espírito, vamos dizer assim, com essa consciência expandida, mais desenvolvida, alinhando aí as nossas ações com os nossos valores, nossos pensamentos com as nossas emoções equilibradas. Isso vai ser quando a gente for alcançando esse processo, a sensação maravilhosa, né, possivelmente, você ter emoções equilibradas, tendo um sentido da vida, fazendo as coisas corretas, vai dormir sempre com a consciência tranquila, né, com paz de espírito. Se a gente age de forma, como mostra aqui, fragmentada, nós nos afastamos da nossa essência, né? Porque, de certa forma, quando a gente traz para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento, nós somos fragmentados no sentido das experiências que nós tivemos, como experiências encarnatórias que nós já tivemos. E isso são fragmentos. Nesse ponto, a gente vê dessa forma hoje. Quando todos eles formos um, aí nós somos espíritos evoluídos, porque tem partes nossas que ainda estão distantes, que é no nosso subconsciente, e faz, muitas vezes, que nos, como é que eu poderia dizer, nos comanda na vida atual hoje. Que é ainda o que está aqui dentro, ainda de orgulho, de vaidade, de egoísmo, né, do ciúme, da inveja, da vingança, tudo isso, da raiva, do ódio que ainda carrega dentro da gente, isso são fragmentos do eu do passado que se manifestam muitas vezes para que a gente aprenda aí, possamos nos tornar apenas um só, né? Então, essa frase nos convida a nós sermos esse ser inteiro, né? Sermos genuínos, sermos quem realmente nós somos. Para que, junto dessa integridade, nós possamos encontrar a nossa luz, a nossa verdadeira luz, através dessa força que todos nós temos. Digo, dessa centelha divina que está aqui dentro, brilhando, fazendo com que tudo isso a gente possa alcançar essa perfeição, nessa integridade do ser, né? Então, é a mensagem que a gente tinha para hoje aqui, né? Estudar essas questões, junto com a mensagem que ajuda a elevar a nossa alma e nosso espírito, né? Então, encerro por aqui os estudos. Se alguém quiser comentar alguma coisa, temos aí os 10 minutos para que a gente possa fazer a nossa dinâmica e algumas considerações finais de alguém que queira participar, tá bom?